Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Remédios e medicamentos contêm substâncias químicas e, quando são descartados no lixo comum sem nenhum cuidado, podem contaminar o solo, a água, colocar em risco o meio ambiente e ainda trazer consequências para a saúde das pessoas. Especialistas alertam que materiais desse tipo precisam de cuidados especiais para evitar acidentes. Para falar sobre o descarte correto de remédios e medicamentos, o programa Meio Ambiente por Inteiro recebe a subsecretária de Vigilância à Saúde do Distrito Federal, Marília Coelho Cunha. Olá, Marília, bem-vinda. Obrigada, Carolina. Também está conosco a professora do curso de farmácia da Faculdade da Ceilândia, da Universidade de Brasília, Micheline Mainers. Bem-vinda também, Micheline. Muito obrigada, Carolina. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bem, antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber por que as pessoas costumam guardar tantos medicamentos em casa e se elas sabem mesmo como descartá-los. As caixinhas vivem assim, cheias de remédio. Tem para dor nas costas, cólica, colesterol, diabetes, enxaqueca. Parece mais uma farmácia ambulante. Essa é a realidade de várias famílias brasileiras. A da Suênia não é diferente. Na casa da Suênia são 3 pessoas, ela, a mãe e o pai, e 2 caixas cheias de remédio, né? Aqui a gente contou 30 cartelinhas de todo tipo de remédio. Sem bula, sem caixinha, vai envelhecendo, e aí? Para onde vai parar? Na verdade, assim, às vezes você compra um medicamento para uma dor de cabeça ou para fazer um exame, alguma coisa desse tipo, e eles não vão tendo aonde ficar e vão para a caixinha, né? Até mesmo analgésico e antigripais que a gente compra, assim, você só vai ver quando você adoece, quando você sente alguma dor. Então, até lá, ele vai ficar guardadinho. Então, muita coisa, assim, se eu ficar muito tempo imune a uma gripe, o antigripal vai ficar aí na caixinha e aí eu só vou ver a validade quando alguém precisar ou quando eu precisar desse medicamento de novo. Muitos remédios foram usados apenas uma vez, como, por exemplo, para um exame específico, e depois disso ficaram sem utilidade. Eu extraí o dente para a colocação do aparelho, né? E aí eu tive uma inflamação e acabei tendo que comprar um antibiótico. E aí usei só um comprimido e já não foi mais necessário, né? E se ninguém usa o medicamento, ele acaba vencendo. E aí, onde jogar? E eu, na verdade, não sei como descartá-los. Então, na grande maioria das vezes, eu jogo fora no lixo comum mesmo. Eu até sei que é errado, mas eu não tenho nenhum tipo de informação, não sei o que fazer com essa medicação que vence, que a gente não vai usar mais. E esse é exatamente o problema. Quase ninguém sabe onde descartar os remédios vencidos. Resultado, prejuízo para o meio ambiente. Várias dessas substâncias, elas não são tratadas nas estações de tratamento. Por quê? Porque são substâncias tóxicas aos micro-organismos que fazem o processo de tratamento. Lugar de medicamento não é no lixo e não é na rede coletora de esgoto. O que tem que ocorrer é uma coleta desse material Carlos e Eduardo um encaminhamento Pereira, para que seja dado a destinação adequada com a desativação dessas substâncias. Micheline, as pessoas realmente costumam guardar muito remédio em casa, não é? Por que isso acontece tanto? Bom, a questão o medicamento, ele tem um valor social muito grande, né, para a maioria das pessoas. E quando elas utilizam o medicamento, elas têm aquela sensação, quando elas guardam, né, e utilizam o medicamento, elas têm aquela sensação de que está mais próxima à saúde delas, né? Esse valor que a gente tem, normalmente valor social, que a gente fala do medicamento. Esse costume de guardar é uma coisa própria do brasileiro, de uma forma geral, de toda a população, né? Mas, em especial, a gente tem o costume de, se isso acontecer de novo, eu já estou preparado para qualquer coisa, né? Então, basicamente, é por isso que as pessoas têm esse costume de guardar, mesmo medicamentos que deveriam ser de descarte imediato. Agora, Marília, também tem aquela coisa do preço do medicamento, não é? Há muitos remédios que não são baratos, então a pessoa opta por guardar, como a Micheline mesmo falou, caso precise de uma próxima vez, não é?
Você tem um medicamento que é adquirido na farmácia, que não é barato, você tem um medicamento que você recebe da centro de saúde, porém você tem que enfrentar uma fila, você tem que passar por um médico e adquirir aquele medicamento. Então, quando você tem em casa, já fica aquela história, não, se acontecer de novo, eu me automedico. O que também é arriscado, não é? O que é arriscadíssimo. É muito arriscado. Muito também. arriscado. Você sem saber, né, sem ter uma orientação de como utilizar um medicamento, você se automedicar, né, ele é muito realmente arriscado. O ideal realmente é procurar o médico e ver até se aquele medicamento está indicado Para aquela situação. Para aquela situação, exatamente. É que às vezes se parece as circunstâncias, né? As doenças podem se parecer, os sintomas, mas pode ser outra coisa completamente diferente. Pois é, e junto com esse problema de guardar muito remédio em casa, vem a questão do descarte. Eu acho que é comum muita gente, às vezes, se deparar com remédio cuja validade até já está, né, já até venceu o remédio, mas você continua ali guardando e aí depois você joga fora. É um risco também, não é? É. E a gente, olha, ontem mesmo estava me preparando para ver o material que eu ia trazer para a gente conversar aqui, e eu fui olhar minha gavetinha dos remédios e tinha lá vitaminas com 3 anos de vencidas. Né? E eu falei, bom, essa aqui eu poderia ter descartado no lixo, essa não tem problema, que é o que a professora Micheline falou, é o nosso costume de guardar e deixar ali guardado na caixinha, e quando você vai ver, já, o prazo de validade já acabou há muito tempo. Agora, Micheline, como é que esses remédios, caso sejam descartados de uma forma incorreta, podem trazer prejuízo para o meio ambiente? Bom, todo medicamento ele tem substâncias químicas, né? Ele é feito de substâncias químicas. Então, essas substâncias elas podem contaminar, né, o meio ambiente como qualquer outra coisa que a gente joga no meio ambiente, né? A gente antes estava aqui falando, né, a pilha, ela tem metais pesados, né? O medicamento ele pode ser um antibiótico que pode aumentar a resistência depois nossa mesmo, né? Porque ele vai ficar disponível no meio ambiente, os micro-organismos que estão ali vão começar a se tornar resistentes e depois, quando ele atacar o homem, né, ele já vem com a resistência do próprio antibiótico. E outras substâncias tóxicas como o captopril, por exemplo, né, que hoje já muitas vezes se reconhece traços dele na água do lago. É mesmo? Né? Então, hoje a gente tem muitas coisas que a gente está ingerindo, muitas vezes sem saber, eles já estão intoxicando o nosso meio ambiente. E como é que a Anvisa faz esse trabalho para que esses medicamentos não prejudiquem o meio ambiente quando são jogados fora sem nenhum cuidado? Olha, esse é um grande problema. Veja bem, quando tem a lei que definiu sobre os resíduos sólidos, tem um decreto do Distrito Federal que trata sobre o assunto, tem uma lei do deputado Ginhagelo, da época que ele era em 2004, que fala sobre o assunto, mas, por exemplo, essa lei distrital, ela fala do restante de medicamento que sobrou na farmácia, que a distribuidora deve pegar e deve devolver para o fabricante, que seria corresponsável a distribuidora e o fabricante. Só que esqueceram de combinar com o consumidor e com o fabricante, que o fabricante não é em São Paulo, como a lei distrital, o fabricante não tem que seguir uma lei distrital. Então, é um problema. E veja bem, complementando um pouco o que a professora Micheline falou, veja bem, uma pessoa que é alérgica à penicilina. Quando eu sou servidora da Anvisa, hoje estou à disposição da Secretaria. Nós vamos fazer uma inspeção numa fábrica de medicamentos. A área de produção de penicilina, que a professora falou, ela é uma área específica, segregada, porque uma molécula de penicilina pode causar uma reação na pessoa, uma reação alérgica, e levar ao óbito. Então, essa penicilina ela é produzida em área segregada. Ora, e aí ela sobra na casa da gente e eu coloco isso no meio ambiente, jogo isso na água, jogo isso normalmente, muita gente joga na descarga. Sei. E aquilo, sem querer, você pode estar causando, uma pessoa pode receber aquele medicamento pela água, no meio ambiente, numa folha de alface, que aquilo ali pode ter contaminado, porque basta uma molécula para causar uma reação alérgica, né? Então, é um problema, porque a questão dos medicamentos não é a quantidade, não é só o problema da quantidade, né? Você veja bem, hoje em dia nós temos já os medicamentos citostáticos que são comprimidos. Então, a pessoa toma em casa,
E aquilo tem É altamente tóxico. É altamente tóxico. Ele não pode jamais ir para o meio ambiente, porque quando é no hospital, o hospital segrega, o hospital controla, o hospital libera, enterra, Tem um descarte específico e especial para o hospital. Mas quando é na casa da gente, então o problema maior é esse. O que tem acontecido agora? A Anvisa criou um grupo de trabalho, que a Vigilância Sanitária do Distrito Federal, inclusive, faz parte, e esse grupo está trabalhando, inclusive do ponto de vista econômico, de como fazermos com a logística reversa do medicamento também, para que o fabricante receba, né, esse medicamento. Que sobraram na cartela. Exatamente. Isso. Nós queremos aqui no Distrito Federal fazer uma campanha junto com as farmácias e drogarias para que eles recebam esse medicamento dos consumidores, né, que hoje em dia só uma farmácia faz isso, e eles recebam esses medicamentos para a gente poder, juntamente com a indústria, dar um fim, né? Um fim correto. Porque fica até mais fácil quando você devolve na farmácia que é perto da sua casa, claro, que você comprou, do que você enviar realmente para o fabricante que às vezes aqui não está, né, na cidade onde você mora na maioria das vezes. Isso. Agora, deve haver um pouco até de resistência, né, Micheline? Porque aquela questão que a gente conversou com relação ao preço do medicamento é uma coisa que, infelizmente, ainda impacta. Não é? Com certeza. Mas assim, as pessoas hoje, elas muitas vezes, quando elas têm medicamentos, aquilo vence na casa delas, elas se sentem desconfortáveis. Hoje, graças a Deus, já estão se sentindo desconfortáveis. Né? O que eu faço com isso, né? Porque você olha o lixo, você olha a pia, você olha o vaso sanitário e fica, né? O que eu poderia fazer? Porque até tem sido bastante noticiado, bastante discutido, né, essa questão do descarte correto. Né? Como a Marília falou, isso hoje tem que ser discutido, né, com todas as pessoas envolvidas nessa cadeia do medicamento, né, de como você retroagir, vamos dizer, esse material, né, esse medicamento, de volta para o fabricante, que até teria maior informação de qual seria a forma mais correta de fazer. Ele deve ser incinerado, como é que ele deve ser preparado, né, para voltar para o meio ambiente ou para ser exterminado, vamos dizer assim, né? Como se ele fosse... E ele também se tornaria o responsável justamente por dar um destino correto, não é? Dar um destino mais correto. Porque mesmo a gente, né, como farmacêuticas, a gente sabe alguma coisa como você poderia fazer. Né? A maior parte hoje, quando você tem o lixo hospitalar e tudo mais, a grande parte dele você faz a incineração, né? Agora... E se essa substância for tóxica, a incineração não for o mais correto, né? Às vezes você tem que fazer uma reação química antes e depois você poder descartar. Então, o fabricante seria a pessoa mais correta de dar esse fim, né? Porque conhece essa molécula, né, mais amplamente. A gente vai continuar conversando sobre isso, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre o descarte correto de remédios e medicamentos. Participam do programa a subsecretária de Vigilância à Saúde do Distrito Federal, Marília Coelho Cunha, e a professora do curso de farmácia da Faculdade de Ceilândia, da Universidade de Brasília, Micheline Miners. Marília, a gente conversou no bloco anterior sobre essa questão da logística reversa, que seria muito bom que ela também fosse implantada no caso do descarte de medicamentos. Bom, enquanto isso não acontece, por que será que aquela ideia do medicamento fracionado não pegou? Veja bem, a ideia do medicamento fracionado precisava que a indústria acatasse aquela resolução. Como ela foi opcional, não havia lei que obrigasse o laboratório a fracionar o medicamento, ela, como diz o outro, não pegou. Haveria necessidade de haver toda uma modificação na linha de produção de medicamento. Era preciso que o medicamento fosse produzido
picotado, cápsula por cápsula, comprimido por comprimido. E isso, então, a indústria não mudou seu maquinário, não modificou a sua forma de produção, e aí você não encontra esse medicamento fracionado nas farmácias. Um outro problema que houve é que a resolução, ela trouxe várias normas que existem, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você vai na farmácia, você com a receita, quantos comprimidos você quer. E você volta daí 20 minutos, 1 hora, dia seguinte, para buscar aquela receita com aquele quantitativo de medicamento que foi produzido, foi prescrito pelo seu paciente, pelo seu médico. Aqui no Brasil não é assim. Você pede um medicamento, o médico pede para você utilizar, comprar um medicamento, o seu tratamento é 8 comprimidos e a caixa vem com 20. Então, óbvio que vai sobrar em casa, né? E o problema da lei foi esse, é que a indústria se negou claramente a modificar o seu parque industrial, suas máquinas, para produzir o medicamento fracionado. Vamos falar então do descarte em si. Marília, eu tenho uma caixa lá de comprimidos, ou estão vencidos, ou eu acredito que eu não vá mais usar, quero descartar. Onde eu devo jogar esses comprimidos ou essa caixa? Olha, infelizmente hoje você não tem onde fazer isso. Como nós falamos, aqui em Brasília, só uma farmácia do supermercado Walmart, vou falar o nome que as pessoas podem procurar, é que aceita esse descarte. Alguns estados já começaram a criar normas, etc. e tal. Por exemplo, São Paulo criou, mas ninguém seguiu ainda está em processo de implantação. Aqui em Brasília, a gente já está começando, como eu falei, a discutir com as farmácias. Mas, infelizmente, porque o ideal o que seria? Bom, um antimicrobiano seria enterrar. A vitamina, anti-inflamatórios, etc. e tal, você pode descartar no lixo, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Um hormônio feminino, as nossas pílulas anticoncepcionais. Elas também, na produção, elas são produzidas em linhas separadas, segregadas. Porque eu não posso colocar numa linha, por exemplo, imagina uma pessoa que faz uso, um homem que faz uso de um medicamento para hipertensão. E ele compra do mesmo laboratório aquele medicamento para hipertensão sempre. E se aquele laboratório produzisse o hormônio na mesma linha, ele ia tomar o remédio antihipertensivo com hormônio. Poderia ter uma contaminação cruzada. Ou contaminação cruzada. Se eu jogo o hormônio fora, né, como eu já vi aqui, muitas vezes as pessoas jogam no lençol freático, jogam na água, a população masculina pode estar tomando moléculas de hormônios femininos, anticoncepcional feminino. Então, é um problema. Por isso, hoje em dia, o que fazer? A Secretaria, nós estamos hoje trabalhando, esse grupo de trabalho, para ver se a gente consegue trabalhar junto com as farmácias e a vigilância sanitária receber esses medicamentos, enquanto a Anvisa define e normatiza para que o fabricante receba de volta e ocorra de verdade, de fato, essa logística reversa. Mas enquanto isso não acontece, a gente joga no lixo comum, então, assim, a gente pega e... Você tem essa rede, como a Maria falou, né, que é da rede Walmart, que tem recebido esses medicamentos, ele tem até uma certa distribuição aqui em Brasília, né, a gente tem em Águas Claras, a gente tem aqui no plano piloto, então a gente, por enquanto, poderia estar utilizando a eles, E né? nos estados onde não existe isso ainda? Nos estados, nos estados onde não existe isso, ainda algumas, como ela falou, algumas secretarias de saúde hoje têm recebido e buscado a incineração, né? Mas a maior parte das pessoas tem jogado no lixo. Isso aí não tem dúvida, né? Que a maior parte das pessoas ainda utiliza o lixo para isso. O nosso problema, quando a gente deixa ele íntegro, né, e vai para o lixo, é que no lixão a gente tem muitas vezes criança. É verdade. E que essas cápsulas coloridas, essa coisa colorida... Podem atrair, não é? Chamam a atenção e as pessoas acabam ingerindo isso, né? Com um risco de intoxicação muito grande para essas pessoas que estão utilizando. E no Brasil a gente ainda tem isso, né? Uma das substâncias, a primeira substância, né, em termos de intoxicação, são os medicamentos, né? Pois não, Maria. Viu, Carolina? Nesse sentido, é importante que antes do descarte,
enquanto os serviços públicos tomam a providência para Recolher. recolher esse material, as pessoas destruírem, como a professora está falando, destruir o comprimido. Por exemplo, você mesmo estava dizendo, o vidro, quando corta na casa da gente, a gente toma o cuidado de não jogar aquele caco de vidro dentro do saco plástico para não machucar que for manipular, o funcionário da limpeza, para não machucar a pessoa que trabalha no lixão. Então, que as pessoas tomem cuidado de destruir o máximo o medicamento, destruir a caixa, para que ele não seja reutilizado. Isso já é uma coisa importante que a população faça para evitar o uso indevido, incorreto desse medicamento que pode cair numa mão, como disse a professora Miquelin, na mão da criança. E quando se tratar de um vidro, de repente embalar ou colocar dentro de uma Exato. caixa, uma lata. Você falou, né, que a lata ela é mais impermeável, né? Que uma caixa, se você molhar, né? Ela se desmancha. Vai se desmanchar. Agora uma lata não, então poderia colocar dentro de uma lata, né? Como a gente faz com agulhas, como a gente faz com outros materiais também. É verdade. Agora, algumas instituições, inclusive, recebem determinados medicamentos que ainda estão com prazo de validade, não é? O que a Anvisa acha dessa atitude? Olha, a vigilância sanitária tem muita preocupação com isso, porque, veja bem, medicamento, a sua utilização não é do momento que da fabricação só. Ele saiu da fábrica, ele tem que ser bem acondicionado, tanto que existem normas para o transporte do medicamento chegar na farmácia. A farmácia tem que acondicionar direito aquele medicamento. Quando essas instituições, normalmente são instituições religiosas, que recebem para distribuir para a população carente. Há 3 preocupações. E como é que estava guardado esse medicamento? Porque o acondicionamento do medicamento, se eu não acondiciono corretamente, vamos dizer o seguinte, é um medicamento que tem que estar numa temperatura de 15 graus, e ele estava a 30, ele pode modificar a sua ação, ele pode causar uma intoxicação, e ele pode não fazer o efeito esperado. Então, é um risco muito grande essa utilização de medicamentos. Não me traga os medicamentos que estão na sua casa, que nós vamos redistribuir. Né? Então, a preocupação com essa redistribuição, se ela é correta, se ela é acompanhada por um médico, é feita por um médico, por um profissional de saúde, e também se aquele medicamento, apesar de ainda estar no prazo de validade, se o acondicionamento feito por ele foi correto, para saber se ele ainda faz bom, efeito, não é? Faz efeito ou não. Essa questão do local onde a gente guarda o medicamento é uma coisa importante também, né, Micheline? Porque assim, muita gente deixa na gaveta do banheiro. Os locais mais comuns, né, mais frequentes que a gente, dentro do projeto que a gente tem na universidade, a gente observou foi cozinha e banheiro. Porque são os locais que as pessoas acham que vão se lembrar de tomar mais fácil. É verdade. Então, aqueles que a gente toma de manhã, né, é muito frequente a gente colocar no espelho do banheiro, né? Então, você abre e aí você já, tem que tomar meu remédio, então já vai e toma. E aquele é um lugar mais inóspito, né, para o medicamento, porque você tem a umidade, você tem o calor, né, que está alterando como ela falou, a molécula, né, que você tem do medicamento, e aquilo pode causar, inclusive, uma intoxicação. Ou simplesmente não ser mais efetivo, né? Não ter mais nenhum efeito. Então, tanto a questão do banheiro, né, como a questão da cozinha, também onde você tem a umidade, onde você tem calor, né, do forno e do fogão, da geladeira, né, tudo que é ali que tem calor. Eu muitas vezes também próximo às janelas, né, com a ação da luz. Então, isso não são locais adequados de você guardar esse medicamento. Então, quando você for guardar, de preferência, um local fresco, né, onde não tem incidência de sol. Se você tiver criança em casa, longe do alcance das crianças, né, porque a criança adora, como ela vê o adulto fazer, ela quer imitar, né, e muitas vezes atrai também a coloração dos comprimidos. Então, sempre esses cuidados, né, de manter um local fresco, longe do alcance das crianças, né, e que não pegue nenhum tipo de iluminação direta. Né? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter na conservação do medicamento e que vão evitar, então, que o medicamento ele
já esteja deteriorado quando você for utilizar ou quando você for doar, né? Essa questão do medicamento ir se deteriorando é uma questão até polêmica, não é? Há pessoas, Marília, que dizem que quando o medicamento vence ali na caixa, ele teoricamente ainda não está vencido, você ainda pode tomar um mês para frente. É verdade isso? Não, eu não diria assim, pode acontecer, porque obviamente nem a indústria e nem a Anvisa iria registrar um medicamento com um prazo de validade em cima da bucha, como diz o povo. Não é assim. Num dia vale, no outro dia vale. Um dia vale, no outro dia não vale. Não é assim, é óbvio que você tem um prazo maior. Mas a gente não indica, não diz para a pessoa tomar com prazo de validade vencido. Até porque cada caso é um caso, cada medicamento é um, não é? Exatamente. Não, e tem uma coisa, por exemplo, quando a indústria coloca um prazo de validade, um exemplo bobo, assim, num colírio, né? Você vai na farmácia, compra o colírio e começa a utilizar. Normalmente você, inclusive, gosta de colocar no espelho do banheiro, né? Que facilita a utilização. Ou às vezes fica lá na bolsa, na bolsa, né? E aquilo pega calor do carro e não sei o quê, e você abre, você fecha o frasquinho. Aquele data de validade que estava dada pelo fabricante ainda existe? Não. A partir do momento que você quebrou a esterilidade do colírio, né, o prazo de validade máximo dele seria 1 mês depois que você abriu. Entendi. Se você utilizar corretamente. Se você colocar na bolsa, você deixar no espelho, pode ser 1 semana, entendeu? Então, assim, a validade ela é muito relativa. A validade a indústria dá enquanto o medicamento está nas condições ideais de conservação. Entendo. A partir do momento que você abre, você quebra com a esterilidade, aquele prazo de validade ele já se esgotou. Exatamente. Entendeu? Então, no caso do medicamento que é de múltiplas doses, um xarope, um colírio, a prazo de validade, a partir do momento que você abriu, ele caiu para 1 mês, 1 semana, entendeu? Você tem que ter muito cuidado na utilização. Esse negócio de guardar xarope, né? E ficar 2 anos na gaveta, alguma coisa está errada. É verdade. Olha, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigada a você. Muito obrigada por você também. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!